eu percebi que eu não estava parado por causa de talento, mas porque me comparava demais com as outras pessoas. E isso parece até natural, né? A gente comparar nossas histórias, o que a gente está vivendo, com as outras, como para, sei lá, achar uma fórmula. A gente se pega muitas das vezes copiando, porque uma coisa é a gente ter uma referência e outra coisa é a gente querer viver o que a outra pessoa está vivendo. E isso parece ser uma coisa tão atual, parece que não é só eu que estou vivendo isso. Parece que a todo momento a gente está se comparando demais. Antes eu tinha uma vontade absurda de todo dia entrar nas redes sociais para ficar vendo pessoas que estavam, sei lá, fazendo coisas que eu quero fazer, o que eu almejo fazer quando eu trabalho com edição de imagem e um pouco com design. Não sou uau, mas a gente mexe um pouquinho. E eu ficava pensando, por que toda vez eu passava horas ali vendo as outras pessoas, vendo o que as outras pessoas estavam fazendo e não me preocupava em criar. E isso me gerava um enfado, uma canseira. Por quê? Porque eu passava horas ali tentando achar, sei lá, a pessoa que fez o algo perfeito, uau. E muitas das vezes eu tentava reproduzir aquela ideia e dava muito ruim. Dá muito ruim quando a gente quer copiar das pessoas, porque não fica autêntico. E isso pega muito naquela coisa de que cada um tá vivendo um processo. Então, não estamos na mesma página. Cada pessoa tá vivendo um processo. E esse processo tem uns que estão começando, outros estão mediando e outros já chegaram lá e estão só mantendo. Então, muitas das vezes a gente quer se comparar com pessoas que deu certo, que é referência. E não tá errado. Não tá errado ter uma referência. O problema é a comparação roubar o controle da nossa narrativa. E quando a gente percebe, a gente já se perdeu e faz tempo. E voltar lá para o que a gente tava, para o que a gente era, custa muito caro. E talvez a gente nem consiga voltar no ar, porque a gente já se estragou tanto, copiando, buscando, sei lá, agradar, tentando todas as fórmulas, o modelo certo, o cenário certo, a luz certa, o microfone certo, o filtro certo, sabe? A escrita certa, tudo a gente fica querendo que seja preto e branco, sendo que na verdade não é. E as redes sociais tentam vender essa ideia de tá tudo perfeito. Por quê? Porque a gente faz um filtro ali e coloca nas redes o que a gente quer que as pessoas vejam. A gente não coloca o bastidor, a gente não coloca o real. Eu tô gravando agora esse vídeo aqui e claro que tem alguns cortes que eu não vou colocar aqui, porque quando na hora da edição eu vou ver que não tá legal. Então, muitas das vezes, a gente quer se comparar com o outro, mas a gente esquece da nossa autenticidade. A gente precisa ser original, a gente precisa ser bom aonde a gente tá, sem precisar mudar a nossa narrativa, sem precisar de... Claro que a gente... então quer dizer que eu não preciso evoluir, que eu não preciso mais agora, sei lá, fazer alguma coisa para melhorar, buscar estudar, ler um livro, se informar melhor, mudar um pouco na comunicação para melhorar a tua performance. Não, não é sobre isso. Não é sobre buscar. A gente precisa sim buscar, precisa se informar, estudar para cada vez mais o que a gente trazer ser algo seguro. É sobre a gente tentar preencher com outras coisas, com outras identidades que não faz nenhum sentido com a gente. Só porque tá no hype, só porque tá geral fazendo e aí a gente tenta fazer igual. E depois ninguém vai lembrar disso, porque vai passar o hype e o que vai ficar vai ser o que tu é. E muitas das vezes a gente não sabe nem o que a gente se tornou. Eu me peguei andando por caminho que eu pensava, nossa, comecei a ter medo do que eu tava me tornando, porque eu tava indo numa direção que tava indo de encontro com tudo que eu tava, ou com tudo que eu tinha, né? Com toda a bagagem que eu tinha, porque todos nós, quando entramos em algo, a gente não entra em branco. De alguma forma, a gente tem algo que a gente está trazendo. Então a gente entra em algo e muitas das vezes isso desperta algo para refletir, pra gente buscar melhorar o nosso autoconhecimento, evoluir. Mas muitas das vezes, aonde a gente está entrando, tá tentando nos apagar, tá tentando tirar a nossa identidade, colocar outra nova. E a gente nem percebe, quando vê, a gente já perdeu
perdeu o controle e a gente nem se conhece mais. A gente se pega fazendo coisas que não tem nada a ver com o que a gente acredita. Enquanto a gente se compara, a gente deixa de viver a gente mesmo. A gente deixa de criar pra gente mesmo. A gente deixa as outras pessoas se intervir na nossa narrativa. Sendo que a gente é melhor que isso. Sendo que a gente pode chegar em lugares melhores. Ou pode, aos poucos, no orgânico, chegar lá. Mas a gente fica forçando. E muitas das vezes a gente cria atalho. A gente tenta ali fazer com que as coisas aconteçam mais rapidamente. Porque a gente tá nessa vibe. A gente tá nesse tempo. A gente tá vivendo isso. De que tudo fica muito ultrapassado muito rapidamente, e viver tentando acompanhar essa mudança é muito cansativo, exaustivo, porque toda hora tá mudando, mas sendo que tem coisas que realmente permanecem. Então a gente não precisa negar nossa identidade, a gente não precisa mudar algo que é único nosso para poder se encaixar. Olhe para o texto. Muitas das vezes a gente se pega olhando para algo que a gente criou, algo que a gente fez, e a gente fica, nossa, tá tão ruim, parece que poderia ficar melhor. E muitas das vezes a gente esconde aquilo e a gente não mostra para as pessoas, a gente não posta, a gente fica com aquela insegurança, porque não ficou igual o de não sei quem, o de X, A, B, e seja lá quem for. Mas na real a gente precisa viver o processo, a gente tem que ir lá e fazer e mostrar. Se a gente escreve, eu não tenho uma escrita de um escritor, continua, vai continuando, porque uma hora a gente vai chegar aonde a gente quer chegar. Muitas das vezes a gente está começando em algo e a gente já quer performar, né, naquilo que a gente está fazendo. A gente quer ser referência, quer ser o algo, sendo que na verdade a gente pode aprender com o processo, mediar, igual eu tô fazendo agora. Tô aqui parecendo louco falando comigo mesmo e aprendendo com isso. E talvez ninguém ouça, talvez ninguém assista, e tá ótimo, porque agora tá sendo o momento de eu desenvolver, de eu crescer, de eu aprender com cada etapa desse processo.